Sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula. Já estamos caminhando para o término de nosso curso, com poucas ainda faltando. Nós estamos trabalhando o estudo sistemático das soluções, unidades de concentração. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior. E essa é a nossa quarta videoaula sobre estudo das unidades de concentração. Nós iremos ver hoje uma unidade de concentração que é muito importante, que até nos livros de nível superior ela é utilizada. Antigamente era dado muita prioridade a título de concentração normal, que era e é ainda uma unidade de concentração, mas hoje os cálculos feitos no tratamento de soluções geralmente são embasados nesta unidade de concentração chamada molaridade. A molaridade é nada mais e nada menos do que uma razão entre o número de mols do soluto, assunto inclusive número de mols já visto em estequiometria em nossas videoaulas, e é uma razão entre o número de mols do soluto e o volume dessa solução, dado em litros. Tá? Então, é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução dada em litros. Ela é de grande uso e importância para trabalhos analíticos em laboratório. A fórmula da molaridade é com este M de perninha puxada. Na verdade, é um M até um pouco mais de perninha puxada. Tá? O que é igual? Número de mols, o número 1 quer dizer soluto, dividido pelo volume da solução dada em litros. Logo, a unidade associada a qualquer valor de molaridade é mol por litro, molar ou M maiúsculo. Muito bem. Onde N1, número de mols do soluto, V, volume da solução em litros, e o M de perninha puxada é a concentração molar da solução. Então, essa unidade de concentração é muito importante e a partir de agora nós iremos utilizá-la. Inclusive, ela é associada em muito à estequiometria. O nosso oitavo exemplo resolvido trata do seguinte. E ele é um exemplo para nós entendermos a aplicação da concentração molar. Ele é bem simples e direto. Uma solução aquosa de nitrato de cobre 2, está aqui a fórmula, que pode ser usado para gerar ácido nítrico quando aquecido, foi preparada dissolvendo-se 93,75 gramas de nitrato de cobre 2, ou nitrato cúprico, que é o CuNO3,2, em 1,5 litros de solução. A pergunta é a seguinte: qual é aproximadamente a concentração dessa solução em mol por litro? Toda vez que se fala em mol por litro, se fala em concentração molar. Aqui eu dei os dados de massas, átomos grama, do cobre 63,5, já em valores aproximados, nitrogênio 14 gramas por mol e oxigênio 16 gramas por mol. Mas o certo, sempre reitero, é ter uma tabela periódica e consultá-la para se ganhar hábito. Resolução. A massa do nitrato de cobre 2 ou nitrato cúprico, que é o nome associado, é M1, massa do soluto, este é o sal, isto aqui é um sal, 93,75 gramas. A massa molar, neste caso como é um sal, é também chamado de íon fórmula. Quantos cobre nós temos na fórmula? Só um, então é 63,5 vezes 1, que não precisa colocar. Quantos nitrogênio nós temos aqui no parênteses? Só um vezes
1 vezes 2. Então fica 2 vezes 14. Oxigênios temos 3. 3 vezes 2, 6. Então vai dar 6 vezes 16. Então, o íon fórmula, ou falando de forma até não muito correta, a molécula grão, porque não é molécula, é um sal, o íon fórmula, a massa da tabela periódica é 187,5 gramas por mol. Isso aqui já foi também muitíssimo trabalhado em estequiometria, lá no início, na parte de grandezas químicas. O número de mols, o que é? É a massa que nós temos dividido pela massa da tabela. Quanto é a massa? 93,75 dividido por 187,5. Só quero lembrar que o número de mols é M1 sobre M, que dá 0,5 mol. E o volume é igual a 1,5 litros. Logo, é só usar a fórmula. Molaridade é o número de mols pelo volume em litros. A molaridade vai ser 0,5 dividido por 1,5, que dá 0,333 mol por litro. Se fosse maior que 1, seriam mols por litro. Muito bem. Esse aqui é uma atividade apenas para formalizar o conceito de molaridade de uma solução. Vamos ao nosso nono exemplo, exemplo da FUVEST. Quantos gramas de brometo de cálcio, CaBr2, né, estão dissolvidos em 30 ml de solução 1,010 a menos 3 mol por litro dessa substância? Então ele deu aqui a molaridade 1,0 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Esse 1,0 não precisa nem usar, basta usar 10 a menos 3. E 10 a menos 3 é 0,001 mol por litro. Nós temos 30 ml de solução que tem que transformar para litro, certo? E o que é que ele está pedindo? Que valor é esperado para a concentração molar dos íons brometo nessa solução? Por quê? Vamos ver. Tá? Só quero lembrar que foi dado a massa do cálcio, 40, do bromo, 79,9 gramas por mol, resolução. A massa de CaBr2, que é o brometo de cálcio, é um sal, assunto trabalhado no primeiro ano, formulação de sais, ácidos, bases, óxidos, hidritos, é pedida. Bom, tá aqui, né? E está pedindo quantos gramas de brometo de cálcio. Então é pedida. A primeira pergunta. A massa da tabela do CaBr2 é quem? O cálcio é 40. Como temos 2 bromos, 2 vezes 79,9. Algumas tabelas vêm 80. Eu vou usar um valor mais próximo. Logo, deu 199,8 gramas por mol o íon fórmula, ou massa da tabela do brometo de cálcio. O número de mols, o que é? É a massa dividido pela massa da tabela, que é igual a 199,8. Por que aqui eu coloquei M? Porque eu não sei qual é a massa, ele está pedindo quantos gramas. O volume é 30 ml, você tem que dividir por 1000, que vai dar 0,03 litros. E a molaridade é 1,010 a menos 3, que é igual a 0,001 molar, ou mol por litro, que eu já falei antes no início do probleminha. Logo, usando a formulação da molaridade, número de mols dividido pelo volume, a molaridade é 0,001, né? 0,001. O número de mols é M sobre 199,8 vezes o volume. O volume é 0,03. Quem está dividindo passa multiplicando. Logo, a massa vai ser 0,001 vezes 0,03 vezes 1998. Se você usar essa calculadora, inclusive já foi dado até site de calculadora científica de boa qualidade nas aulas de estequiometria, você vai achar 5,99410 a menos 3 gramas. Ou corre-se a vírgula 3 casas decimais. Então, 1, o 5, 2, mais um 0, 3 e aqui a vírgula.
0,005994 gramas de brometo de cálcio. Mas ele está perguntando também qual o valor esperado para a concentração molar dos íons brometo. Vamos lá, então. E eu coloquei essa pergunta por quê? Porque essa pergunta ela é muito importante quando se vai utilizar os conceitos de estequiometria de soluções, principalmente de soluções num outro assunto chamado equilíbrios químicos. Principalmente quando o professor é um professor que vai querer aprofundar esse conteúdo de equilíbrios químicos, que é visto